tinha. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Depois da leitura do Evangelho, faremos o estudo da obra Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Item 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me acompanhou até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas os bens que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam. Uma rainha de França. Querido Jesus, aqui estamos nos aproximando do céu, como disse o Espírito, através da prece, rogando sustentação para esse momento de estudo, forças que necessitamos para mantermos-nos seguros, lúcidos e entender, compreender o que iremos ler e precisamos explanar. Permita que a nossa irmã Ivone nos inspire junto com os nossos guias e benfeitores do nosso altivo e os benfeitores desta casa. Em nome desses espíritos amigos e irmãos,
em nome da nossa irmã Ivone, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. A gente está estudando o complexo obsessão, não é? Ainda. Página 178. Vamos continuar daqui. A instrução doutrinária, o exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. Olha só, Carlos, 3 fatores importantes num trabalho de desobsessão. Exemplo, a gente tem que dar o exemplo no nosso dia a dia. Temos que ser cristãos, paciência e o amor. Fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. E não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente sob a magia da nossa doutrinação durante 1 ou 2 reuniões. Elas permanecerão, talvez, frequentando nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob o nosso contato, conosco fazendo aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso. Alguns dali mesmo voltarão a reencarnar, se atingir a espiritualidade. Isso aqui que ela está dizendo, Carlos, é importante os trabalhadores saberem. Os espíritos que nós atendemos ali, eles não se convencem em uma reunião apenas. Às vezes o nome, quando se repete várias vezes, até meses. E eles ficam na casa vendo a gente, acompanhando a gente, nos trabalhos, nos estudos. E se você ali fala com amor, fala com carinho, que você está envolto nas vibrações do guia, mas você não faz esforço para desenvolver isso em você, e ele vê aqui você falando mal de alguém, fazendo alguma coisa errada, você é um péssimo exemplo para ele se converter. Porque ele ainda não se converteu. O altivo, quando vê a gente fazer uma coisa errada, ele olha e lamenta. Ele não vai mudar a maneira de ser dele, porque ele já conquistou algumas virtudes que não sou eu que vou mudar a vontade dele. Mas esses espíritos, quando veem a gente fazendo uma coisa errada, eles não vão... Nós passamos a ser exemplos para eles. Eles não vão se convencer. Esse camarada fala uma coisa e faz outra. Aquilo ali tudo é da boca para fora. Igualzinho a todo mundo, em tudo quanto é lugar que eu já vi. Ele vai embora. Ele vai embora. E dependendo do que fizer, vai até, em vez de ser seu amigo, que você pode angariar uma amizade disso, vai ser teu inimigo. Então o nosso exemplo é fundamental. Alguns dali mesmo voltam a reencarnar sem atingir a espiritualidade. E então, certamente, o obsediado, igualmente, será agraciado com novos ensejos redentores. Entre mentes, nada se conseguirá se o próprio obsidiado não auxiliar a cura, procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor.
pela prece humilde e fervorosa, ele muito conseguirá para si próprio, pois tal procedimento, digno e agradável às leis de Deus, cansará o obsessor que cedo se retirará, compreendendo que em si mesmo ofende, quando procura ofender o próximo. O obsidiado então muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor, o que o elevará em méritos no conceito do mundo espiritual, para ele atraindo as simpatias protetoras. Tem o outro fator, o fator do obsediado, que precisa mudar. Ele precisa mudar a sua conduta. Se ele não mudar, o trabalho é improfícuo. Fala. Então, por isso que eu, quer dizer, agora entendi, quando se está no trabalho, que se faz convite para que eles aqui permaneçam, que serão assistidos por Antônio de Aquino, significa, do momento em que aceitam, que eles começam a aceitar o que você acabou de dizer, a permanência deles para que eles possam até progredir dentro de todo o sofrimento que eles têm. E se porventura eles percebem que esse convite que é feito durante todo o trabalho, aquilo que é dito, não acontece, então acabam se rebelando ou retornando para de onde eles vieram. Seria mais ou menos isso. Isso, vão para a rua, vão para o mundo. Você quer ver como é que isso acontece conosco? Você quer ver um exemplo? Que a gente olha o espírito, parece que está distante da gente. O médium, trabalhador de uma casa organizada, ele estuda, ele vai para um trabalho desse, teoricamente preparado, e do nada ele abandona a tarefa. Porque ele não gostou de você, porque ele não gostou porque você tem cabelo branco. Ele não gostou de você. Ele vira as costas para o trabalho e vai viver a vida dele. O que se chama obsessor, que ela está falando aqui, é a mesma coisa. Ele não gostou. Ele vai embora. Ele viu o seu mau exemplo, o seu péssimo exemplo, ele vai embora. E se aquele que ele persegue também não muda, ele não mudou nada, ele continua o mesmo. Ele merece sofrer e eu vou fazê-lo sofrer. É a lógica. Se um trabalhador que se diz cristão, que se diz espírita, abandona o trabalho, e você já viu vários fazerem isso, e muitas vezes sem dar a mínima satisfação, por um WhatsApp, quando muito, o que esperar desses espíritos? Qual a diferença de um trabalhador desse para um obsessor? Que a gente está chamando obsessor? Nenhuma. Aliás, tem diferença. Ele será muito mais responsabilizado, ele é muito mais responsável, porque ele conhece a teoria. E não quer se submeter a regras, não quer se submeter a cumprir normas, não quer ser dirigido, muitas vezes quer dirigir, muitas vezes quer fazer o que quer, como eu já ouvi, eu sei obedecer, mas também sei mandar. Ora, aqui todo mundo obedece, todo mundo estuda, vê ali, atende lá. Aqui todo mundo obedece a Jesus, todo mundo trabalha para o Cristo. Que importância um trabalhador desse está dando ao Cristo? Me diz, Carlos. Nenhuma. O exemplo é o pior possível. Pois é. Agora, Nilton, eu fiquei aqui, com uma dúvida aqui, Alguns dali mesmo voltarão a reencarnar, sem atingir a espiritualidade. Fiquei um pouquinho com dúvida sobre isso. Ele não foi para a espiritualidade, ele não foi para uma colônia estudar,
se preparar, ficar ali alguns anos, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos para reencarnar. Ele ficou aqui na casa mesmo, por exemplo, uma casa organizada, que tem os departamentos, daqui mesmo ele reencarna, sem demorar muito tempo. Leva aí, eu não sei quanto tempo, um ano, um mês, um ano, porque é premente a reencarnação dele, é necessária. É o que ela está dizendo. Acredito que sem termos de comparação, nós estamos falando, né, da colônia e aqui a casa, que realizam um trabalho muito parecido, né, porque sem a devida comparação a fundo, mas seria mais ou menos, porque a casa aqui, por ser uma casa verdadeiramente séria, de amor, está convidando, e os espíritos, né, que já que formam a coluna aqui do SEAP, eles estão aqui numa missão como se estivesse numa colônia, de receber esses espíritos, prepararem eles, sentindo preparado, então eles poderiam reencarnar. Não, o que acontece? Uma casa espírita organizada, volto a dizer, o que é uma casa espírita organizada? É organizada, tem estudo, esclarece, tem disciplina, tem trabalho no bem, te dá a oportunidade de aprender, de colocar em prática, tem seriedade. Ela... Normas. Tem normas. Ela não está solta aqui, como esta casa não está solta. Aqui só tem aqui no SEAP, os espíritos fizeram um prédio aí que a gente não vê. Não, ela não está solta, não. Ela está ligada a uma estrutura muito mais complexa. E aqui é via de passagem para essa estrutura. Passa e vai. Passa aqui e vai embora. E que estrutura é essa? De uma colônia, uma grande colônia espiritual. Então essa casa é ligada a duas colônias. Ela é ligada ao nosso lar. Aqui nós somos ligados ao nosso lar. Daqui vai para lá, sai o comboio de espíritos frequentemente para lá. Vem os espíritos de lá para cá. Lá é o ponto de repouso dos nossos guias, vão para lá, quando tem, um pouquinho mais acima. E o trabalho do suicida que é desempenhado aqui, que é um trabalho grande, com relação a outras casas que nem tem esse trabalho, ele é ligado diretamente à colônia Maria de Nazaré. Então, quando você lê as obras de Dona Ivone, a obra da Dona Ivone, Memória de um Suicida, que ela relata um trabalho que vai ser realizado na Terra com alguns encarnados, são 4 encarnados, ela é montada toda uma estrutura, mas uma estrutura complexa em torno da casa, na casa, em torno da casa, os guardas, os vigilantes, para que aqueles espíritos possam vir e ali serem atendidos. Eles montam um acampamento, um lugar um pouco mais distante, e na madrugada eles vão para lá. Vão se refazendo, depois vão retornando para lá. Então você imagina, então, lendo ali a obra, como é feito isso, o que não é feito aqui nesta casa. A proteção que a casa tem. A gente fala isso para vocês, mas se vocês acreditam, eu não sei. Parece que não. Parece que não. Não entenderam, não compreenderam a finalidade da casa, a finalidade do trabalho. A maioria não entendeu. A maioria ainda quer fazer do jeito dela. Aí diz que o dirigente da casa é muito rígido. Eles não sabem o que é rigidez.
Vocês não sabem o que é disciplina rígida, vocês não sabem, só vão saber quando desencarnar. E terão que se sujeitar a ela, senão ficarão de lado. Terão que se sujeitar a essa disciplina, ou ficarão de lado. Mas como está na carne, quer fazer de qualquer jeito. E é um trabalho árduo para a gente manter essa disciplina. Lamento se a maioria não entende e vira as costas para o Cristo, vira as costas para Maria, vira as costas para os guias daquelas colônias, vira as costas para os guias da casa, para o dirigente, é porque ele merece mesmo. O dirigente está aprendendo, sem problema. Mas virar a casa, para os guias, para Jesus, para Maria, para o Cristo, vira as costas para Deus. Mas abre a boca, Deus, Pai nosso que estás no céu, Jesus, Mestre, Príncipe dos príncipes, Rabi da Galileia, meigo Rabi da Galileia. Aí a gente lembra também, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A gente tem que refletir. Tem que refletir. A gente vê a oportunidade de aprendizado aqui, numa reunião dessa aqui, um estudo desse. Vocês dois aí, tem alguém ouvindo em casa agora? Pois é. Tira proveito quem quer. São trabalhadores da casa? Pois é. Então vamos lá, vamos continuar. Serve para reflexão. Bota no microfone. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, lá no item 3 ou 4, que fala, quer dizer, já não cabe mais aos espíritas ter esse tipo de comportamento, porque para os espíritas que ainda carregam esse pensamento, o homem velho, será muito pior, porque ele já tem o entendimento. Na verdade, vou corrigir o verbo, não caberia, porque faz futuro do pretérito, não caberia, mas acaba fazendo. Vamos lá. Serve para reflexão e tão poucos ouvindo, espero que outros ouçam a narração da nossa irmã Ivone, a sua experiência, não a minha aula, porque eu estou lendo aqui, tem minhas dificuldades. Ainda de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, convém recordar os trechos seguintes, os quais muito alertarão quanto ao que empreendermos para o citado trabalho de curas de obsessão. São extraídos do prefácio do Pelos Obsidiados, no mesmo capítulo 28, item 81. De sua leitura e respectiva meditação, ressalta a necessidade do pleno conhecimento de causa daqueles que se dedicam aos casos de obsessão, consoantes acabamos de lembrar. Aí vamos aqui ler o capítulo 28 do Evangelho, uns trechos desse capítulo, o item 81, que todos nós, trabalhadores da desobsessão, temos que ler com uma certa frequência. De vez em quando tem que ir lá e ler esse item 81, ali é um tratado de obsessão. Ele começa aqui, ó. Nos casos de obsessão grave, o obsediado
se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso. Olha só a situação. O obsidiado, ele está envolvido e impregnado de um fluido pernicioso. Não é só o ser inteligente, o espírito. Ele vem com a vibração dele. A gente socorreu uma pessoa e os espíritos foram dali afastados. Mas ela continuou, ela teve uma melhora, ela falou que teve uma melhora, mas continuou sentindo alguma coisa. Não ficou 100%. E a gente disse para a pessoa assim, ó, é só vibração. Ficou ainda um pouco de vibração, não dava mais para continuar o trabalho. Vai para casa que vai melhorar. E melhorou, ela foi para casa e melhorou. Apesar de ter dissipado ao máximo as vibrações, afastado os espíritos de junto da pessoa, ela ainda ficou com um pouco de vibração. Depois eu falando com ela, como é que você está? Você está melhor? Estou bem melhor, agora eu estou 100%. Então eles impregnam com as suas vibrações dolorosas, doentia, aquele que está obsediado. Ele é um hospedeiro. Viu aquele filme, O Hospedeiro? É aquilo ali. Ele é um hospedeiro. Um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então tem que ser um trabalho feito por gente que saiba fazer o trabalho, e não é qualquer um que sabe. Gente que saiba e que tenha condições de fazer esse trabalho. E o ideal é que seja no lugar apropriado. Numa casa, como uma casa espírita. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta, necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com a autoridade que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Olha, então além de você mudar o fluido, com um fluido melhor, como um médium, um curador faz no encarnado, ele também precisa ser médium curador para substituir. Além disso, ele precisa falar aquela inteligência com autoridade e com moral. Por isso o médium trabalhador da desobsessão, ele tem que ter uma conduta diferente. Ele precisa fazer um esforço para mudar a sua conduta. Ah, por que todo mundo faz? Todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Você perde o direito de uma porção de coisas. Você optou por algo, então você não pode, por exemplo, postar qualquer coisa nas suas redes sociais. Você não pode. Você não deve, né? Melhor dizendo. Ah, vou postar lá nu. Vou botar lá uma opinião que vai chocar alguns, mesmo uma opinião política. Se você optou por isso, agora a gente tem aí um candidato A e um candidato B. Eu vou e posto nas minhas redes sociais, eu não tenho nem, tem ali, eu acho que um dia eu botei o dedo, apareceu o Facebook, eu não coloco nada ali, tenho por causa aqui do centro. Quem abrir minha acho que é Facebook, Instagram, vai ver só palestra espírita, deve ter umas 5.000 ali já. Então, eu boto lá
sobre o candidato A. Mas nem todo mundo gosta do candidato A. Eu vou agradar alguns e vou desagradar outros. Ah, mas você tem o direito de ter a sua opção. Sim, mas eu não posso mais expor isso. Eu não posso aqui, e olha que já tivemos muitos convites, falar de um candidato A ou de um candidato B. Eu tenho as minhas convicções, mas eu não posso. Eu tenho que abrir mão disso, como temos que abrir mão de muitas outras coisas. Estamos aqui para estudar a doutrina espírita, para transformar pessoas que, no caso da política, optam pelo candidato A ou pelo candidato B. Qual o objetivo da doutrina espírita? Está aqui, está lá escrito no Livro dos Espíritos, está lá, no Livro dos Médiuns. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. O progresso moral, o progresso intelectual está indo de vento em popa. E o homem só vai ter equilíbrio com as suas duas asas equilibradas. A asa, essa figura da asa, Emmanuel que traz. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Quando você tem só um lado, a intelectualidade, você faz a bomba atômica, você faz a guerra, você faz o mal. Ou é gente que não é intelectualizada, que desenvolveu, por exemplo, a bomba. Vocês ouviram falar no projeto Mahatma? Com Oppenheimer à frente? Todos eram judeus. Desenvolveram lá o primeiro projeto da bomba atômica, que foi lançado em Hiroshima e em Nagasaki depois. Você acha que Jesus ia trabalhar num projeto desse? Mas se você desenvolve somente o lado moral, pessoa boníssima, só faz o bem, uma pessoa boa, tranquila, calma. Quem vai fazer a ponte sobre o rio, sobre o mar? Quem vai desenvolver o avião, a vacina, a injeção, o remédio salutar? Quem? Todo mundo for bonzinho, não precisa estudar. Então você tem que desenvolver tanto o lado intelectual quanto o lado moral. A humanidade já caminhou bastante nos dois lados, mas há uma defasagem. É indubitável, é a olhos vistos, são a olhos, né? Vistos, o desenvolvimento intelectual. O homem manda uma espaçonave a Marte já. A tecnologia na área da medicina, na área das comunicações, o celular só falta falar sozinho, daqui a pouco vai ter mais outra. Imagine isso aqui. Eu peguei o tijolão, né? Aliás, eu peguei aquele de riscar. Daqui a 10 anos, não vou botar muito tempo não. Que tecnologia não vai ter isso aqui daqui a 10 anos? Aí você vê, isso aqui é muito útil. Mas você abre aqui, você vai escolher o que você vai ver. Tem tudo. Tudo. Até vício, através de música, que faz o mesmo efeito de um alucinógeno aí qualquer, tem aqui. Pornografias. E quanta coisa boa também tem aqui. Quando o homem se moralizar, ninguém vai mais botar coisa ruim aqui. Ninguém vai botar o que não presta mais aqui. E isso vai estar com uma tecnologia avançadíssima. O celular. Estão entendendo? Então, a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade.
Nós estamos aqui falando de doutrina espírita, mas o que adianta a gente sair daqui e do portão para fora? Eu digo assim, eu sou espírita do portão para dentro. Do portão para fora eu sou um homem do mundo. Eu tenho a minha liberdade. Aí você me vê ali fora fazendo falcatrua, fazendo uma bobagem qualquer, você, pô, mas é esse que fala? Entendeu, Carlos? E aqui dentro mesmo, você está aqui falando, aí você faz uma tremenda, ouvindo, estudando, uma tremenda grosseria com alguém. Falta de educação. Grosseria. Falta de educação mesmo, tratar mal alguém. Fechar as portas para alguém, expulsar alguém daqui. Você aprende uma coisa e faz outra. Dentre outras coisas que nós já falamos. Esta ação mecânica, mas que não basta. A gente leu todo esse primeiro parágrafo aqui? Esta ação mecânica, mas que não basta, necessário sobretudo é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Eu já tinha lido. Quer dizer, não basta só a ação mecânica do passe, da troca de fluido. Há que se falar com o ser inteligente também. E tem um outro fator aqui importante, que a transformação do obsidiado. Mas uma coisa muito importante, se o obsidiado, já que botam o nome dele aqui na caixinha, de uma casa, da casa espírita, a importância dele vir à reunião pública, dele assistir a uma reunião pública. As pessoas não dão importância a isso, mas ela é de grande importância, porque quando ele vem, os espíritos que o acompanham entram com ele, eles ouvem a reunião, eles tomam o passe junto com ele. É de grande valia. Atendemos aqui vários médiuns. E o que eu tenho visto, a experiência me mostra, que se dá preferência a esses que vêm à casa espíritas, que estão fazendo força para se transformar, para melhorar, do que a outros que nem vêm aqui. Atende-se até por pedidos. Você tem o teu mérito. O teu filho não tem mérito nenhum. Um exemplo fictício. Mas você foi e pediu para o teu filho. Poxa, foi o Carlos que pediu. O filho dele não está bem. Se o filho dele não ficar bem, o Carlos não vai ficar bem. Vamos atender o filho dele. Entendeu? Quando a gente pega naqueles papéis ali, todos eles precisam de atendimento. Todos, sem exceção. Tem 300 endereços ali. Como vamos atender 300 endereços? Impossível nessa casa. Desses 300, você lembrou do teu vizinho, você lembrou do amigo, você lembrou do outro parente. Estou botando o nome ali. Só que aquele vizinho, aquele outro parente, não quer nada. Está nem aí. Então você acha que o teu parente, o teu amigo, bebe muito. Você vai botar o nome aqui, ele vai ser ajudado, mas ele vai parar de beber? De repente, até no momento do trabalho aqui, na hora do trabalho, ele está no botequim, ele está no bar. Quase não se fala mais botequim, né? Fala o que fala hoje? Boteco? Bar? Bar. Boteco. Está no boteco. Aí você está aqui chamando lá os espíritos que estão com o cidadão, ou com a cidadã, porque hoje em dia não mudou, né? Você vê mulher e homem bebendo igual. Às vezes elas bebem até mais.
Às vezes você passa em determinados lugares, você vê a mesa cheia de cerveja, só mulher. Aí você está atendendo a pessoa e ela está ali. Aí você traz para cá 1000 espíritos, né? Aí é que ela vai se dar bem, vai ficar mais forte ainda para chapar mais. É produtivo um trabalho desse? Não. Não é produtivo. Por isso que há necessidade da transformação do obsidiado. Ele tem que querer melhorar. E a vinda à casa espírita ajuda muito. Ajuda muito. A Dilane está ouvindo o estudo? Já que ela tinha que estar aqui? Pois é, vamos lá. E não é tudo. Isso aqui está no Evangelho, hein? Eu não falei que era um tratado? Está no Evangelho. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, observando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua boa vontade e da sua prece. Olha outra coisa importante, o obsidiado pedir, fazer prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Por quê? Na fascinação, o fascinado, o nome já está dizendo, o fascinado está todo envolvido por aquele obsessor, totalmente. Se o espírito disser para ele que a Terra é quadrada, ele vai escrever e vai dizer, mas a Terra é quadrada. Você vai dizer para o fascinado, meu amigo, está todo mundo aqui mostrando, a foto está aqui, a Terra é redonda. Ele vai dizer que é quadrada e ele vai fazer uma coisa, normalmente é isso, às vezes ele nem diz que é quadrada. Quando você o contesta dos absurdos que ele fala, ele vira as costas e vai embora. Porque ele não quer ouvir. O próprio Espírito tira ele dali. Como eu já vi, mensagens de médiuns fascinados, com a assinatura de Maria Santíssima, com a assinatura do Dr. Bezerra, com a assinatura de Jesus de Nazaré, com a assinatura de Allan Kardec, que você lê o primeiro parágrafo e você diz, meu Deus, meu amigo, você não está vendo? E já atendi uma pessoa que veio com um caderno, esses cadernos de arame, com várias mensagens, uma centena de mensagens desse tipo, e ele foi nos procurar para lançar um livro. Foi na editora nossa lá, na casa que nós trabalhávamos, lá tinha uma gráfica, e ele queria fazer o lançamento de um livro. Eu pedi para ele ficar na casa, para estudar, ficar mais um pouco, que a gente via isso. Aí ele me agradeceu, levantou, botou o caderno debaixo do braço e foi embora. Fascinação. É o mais grave tipo de obsessão. Como ela colocou aqui, está no Evangelho, ó. É o caso da fascinação,
infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Certa vez aqui, uma pessoa pediu para eu ler algumas páginas de um parente que queria lançar um livro. E quem estava escrevendo o livro era Allan Kardec. Eu falei, opa, então médium bom aí, que Kardec pegou para escrever, vamos ver o que Kardec está dizendo. E eu comecei a ler, eu não li tudo, li uma parte. Eu falei para a pessoa, ó, é teu parente? Eu quero que você analise. Ela estava até acreditando nele. Eu falei assim, ó, cuidado para você não ficar fascinada também. Jamais Allan Kardec escreveria isso aqui. E qual era a intenção do pseudo Kardec? Ele já tem um pseudônimo, né? Allan Kardec. A intenção era atualizar o Evangelho de Jesus. Atualizar o Evangelho de Jesus. Suprimindo alguns textos e que Jesus tinha dito, colocando outros e mudando o sentido. Mas coisas absurdas. E o camarada ia lançar o livro, já estava todo pronto. Eu li uma página só. Aí a pessoa amiga disse assim, você pode ligar para ele e dizer isso para ele que você me disse? E eu respondi, claro que não. Primeiro que ele não pediu a minha opinião, você que está vindo aqui. Segundo que ele não vai nem atender meu telefone, ele vai bater o telefone, ele pode até atender sem saber qual é o assunto. Mas quando eu começar a falar, ele pode me dar uma resposta mal criada, eu não te perguntei nada. Por que você está ligando para mim? Ou simplesmente desligar o telefone e me bloquear. É ou não é? É isso aí. Vocês verem como isso acontece. Não tem muito tempo não. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Na observação, item 84 do livro Prece, existe também este precioso tópico, pois é bem certo que jamais devemos depreciar quaisquer tópicos, por pequenos que sejam, das instruções doutrinárias. Ela vai tirar aqui, ó, do item 84. Por isso que o Evangelho tem que ir até a última parte, da orelhinha do livro até a última página. Até o ponto final do livro. Está lá. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Agora vocês vejam, tem que ter paciência, tem que ter
perseverança e devotamento, dedicação, como ele colocou aqui. Porque esses espíritos muito endurecidos são difíceis, eles não mudam de uma hora para outra, não tem um convencimento. É como nós dois conversando, viu? Você tem uma ideia em alguém, às vezes uma ideia fixa, e eu vou tentar dissuadir você dessa ideia. Você nem sempre adere de imediato, leva tempo. Por mais lógico que seja o argumento. Por mais lógico. E uma outra coisa que ele colocou aqui importante, o prolongamento da obsessão vai desencadear problemas físicos, patológicos, doenças mentais. E que a pessoa terá que sim que tomar um remédio. Você tem que fazer um tratamento paralelo, médico e espiritual. Quantas vezes nos deparamos com esses casos aqui? Várias vezes. Normalmente a pessoa já vem aqui drogada por remédios. Normalmente. E você começa a fazer o tratamento espiritual, ela começa a apresentar uma melhora e a gente diz para ela, vai no teu médico. Mas não posso dizer, não toma o remédio. Eu não posso dizer. Você vai lá, ainda mais que esses remédios têm que se desmamar, né? É devagar, o médico é que tem que fazer, eu não sou médico. Estou sentindo falta de uma dessas moças que veio aqui, estava vindo aqui, estava melhorando. Sumiu. Sumiu. A branquinha, né? Pois é. Então vamos lá. Cumpre-nos acrescentar a essas interessantes observações de Allan Kardec as considerações que se seguem a nós ditadas psicograficamente em resposta a determinadas perguntas feitas por um médico espírita. Tantos são os pedidos de esclarecimentos sobre obsessões que recebemos que não seriam inúteis investigações perseverantes acerca de todas as feições desse terrível flagelo que parece sondar o homem do berço ao túmulo. Sob múltiplos disfarces, o que indica o mal existente nos refolhos da sua própria alma, ou consciência, ou ainda da mente. As referidas considerações recebemo-las do espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e são apresentadas ao público a título de estudo e observação, e não como afirmativa cabal, pois não ignoramos que jamais um médium leigo, sempre nas teses que recebe do invisível e desconhecendo fundamentos científicos, poderá afirmar como expressão absoluta da realidade aquilo que obtém por meio de sua faculdade, se não dar ao estudo de adeptos credenciados pela competência e idoneidade de caráter, todo produto de sua faculdade. Eis a pergunta. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Boa pergunta, não é? Responderemos na próxima aula. Não percam. Que a grande é a resposta, a gente não vai ter tempo, estamos aí com quase 1 hora de estudos, é o nosso tempo. E a gente vai parar aqui. E semana que vem continuaremos com a resposta do Dr. Bezerra. Foi boa água? Foi boa aula? Né? Vamos à prece. A prece.
Mestre Jesus, ajuda-nos a nos livrarmos das obsessões. Ajuda-nos a desvencilhar-nos dos espíritos sedutores, fortalecendo em nós o ânimo e a coragem de acertar, de melhorar, de vencer as nossas próprias enfermidades, as tentações que estão em nós. Ajuda-nos a criar resistência a esse mal. Envolva-nos, Jesus. Fortaleça a nossa vontade e não nos deixes cair em tentações, para que assim o Senhor da vida nos livre do mal. Rogamos também por aqueles que amamos, nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, esposos, nossos irmãos. Rogamos por eles, Senhor, livra-os do mal. Não os deixes cair em tentações. Rogamos por todos que nos ouvem à distância e que estão com problemas em seus lares, que haja paz, harmonia, entendimento. E os malfeitores, os espíritos que espalham a cisânia, sejam tratados, convencidos, deixando que haja paz nesses lares. Rogamos pelas famílias, por todas as famílias do mundo, do Brasil e do mundo, por todos os lares, por todos os que sofrem, que choram, encarnados e desencarnados. Esperança sempre para todos, Senhor. Ajude-os. Ajude aqueles que não alcançaram o reino dos céus, como disse o Espírito no início dos nossos trabalhos, a Rainha de França. Rogamos por esses, rogamos por todos nós. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos. Que seja então em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome da nossa irmã Ivone, do Charles, do Dr. Bezerra, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, dos guias aqui presentes, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, o nosso irmão altivo, à frente de todos nós. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.